Bom, a proposta hoje é fazer uma fala voltada ao artigo que nós publicamos na edição especial, não é, da revista de Direito Sanitário da Faculdade de Saúde Pública da USP, sobre o tema da inteligência artificial e a população idosa. Então, como é possível nós utilizarmos, não é, tecnologia relacionada ao envelhecimento? E quais são os desafios do ponto de vista da saúde, dos sistemas de saúde, não é, bem como os desafios éticos e regulatórios, com um olhar mais voltado ao direito. Mas a proposta, sem sombra de dúvidas, é uma análise interdisciplinar e não eminentemente jurídica. Bom, nesse trabalho, não é, que nós fizemos já há mais de um ano e meio, não é, quando finalizamos a pesquisa, nós analisamos inicialmente esse contexto, essa característica da sociedade moderna, da sociedade contemporânea, em relação à pirâmide etária. Então, sem sombra de dúvidas, o mundo enfrenta uma notável transformação demográfica, não é, com sociedades envelhecendo rapidamente. E a estimativa é que dentro de aproximadamente 30 anos, a população de idosos deve triplicar, não é? Então, o crescimento da população, ele é explicado, barra justificado do ponto de vista da ciência, a redução das taxas de natalidade e o aumento da expectativa de vida, não é? Então, tanto ao nascer quanto efetivamente na velhice. Alguns demógrafos preveem, não é, mudanças bastante significativas nas dinâmicas da população ativa e da população inativa. E, em tese, a estimativa, não é, pensando aí em aspecto estatístico, é que o número de pessoas acima de 60 anos acabe superando o número de crianças e adolescentes abaixo de 15 anos. Então, esse é o primeiro aspecto demográfico relevante a se pensar, especialmente para fazer análise dos sistemas de saúde, sejam eles públicos ou privados. Ainda, não é, pensando do ponto de vista legal, considerando a legislação brasileira, o Estatuto do Idoso, nós consideramos, para fins de legislação, idoso aquele indivíduo com 60 anos ou mais. É claro que na área da gerontologia tem toda uma discussão terminológica, não é? E eu já peço desculpas antecipadamente se na fala ou eventualmente até no artigo, se nós cometemos alguma incongruência teórica do ponto de vista da terminologia, não é? Mas ficamos mais alinhados à terminologia do Estatuto do Idoso. Então, no Brasil, essa população idosa com 60 anos ou mais, segundo a definição legal, ela tem uma tendência de aumento. E se a gente olhar o material da Organização das Nações Unidas, um relatório publicado em 2024, segundo esse relatório, nós temos a estima de que representa 20% da população mundial esse grupo etário de 60 anos que o Brasil estabeleceu no Estatuto da Pessoa idosa. Ou seja, a ideia é que vai se atingir aproximadamente em torno de 2 milhões de pessoas. Esses números nos mostram e indicam um crescente interesse em relações de análise voltada a essa população. Não é à toa que nós temos tantos estudos dos últimos anos, não é, publicados na área de gerontologia, não é, especialmente no âmbito do sistema público de saúde. Então, esse processo de envelhecimento da sociedade gera uma série de doenças entre os idosos, além de um déficit de profissionais capacitados, também as alterações das expectativas e demandas desse próprio grupo da população em relação aos cuidados de saúde. E é nesse contexto que é fundamental que nós consigamos entender essas especificidades ligadas ao envelhecimento, para que o sistema público de saúde e também o privado possa melhor atender essas necessidades dos indivíduos. E, obviamente, a partir disso, a ideia dessa conferência, dessa fala, é justamente analisar o foco e a aplicação da inteligência artificial e do aprendizado de máquina na atenção à saúde da pessoa idosa, tendo como ponto de partida o envelhecimento dessas sociedades e o desafio que esse fenômeno acarreta, seja na perspectiva da saúde pública ou seja na perspectiva do direito. Além disso, a ideia é também pontuar algumas questões relacionadas à forma como essas inovações contribuem ou não para o próprio diagnóstico da demência e para outras síndromes geriátricas. E por que a figura da demência e das síndromes geriátricas, não é? Primeiro, porque foi o que nós mapeamos com maior afinco na literatura. E segundo, talvez, porque eu cometi um pecado teórico, que é a separação sujeito-objeto, não é? Como a figura da demência é um quadro que nós temos na família em casa, eu tenho um pai com um quadro demencial, então, sem sombra de dúvidas, é uma área de saúde que me interessou sempre bastante. Mas, claro, isso é a justificativa subjetiva, mas do ponto de vista formal,
na metodologia foi uma maior incidência de publicações que nós coletamos fazendo essas discussões tecnológicas para diagnóstico de demência. Então, só para justificar o porquê dessa escolha. E, inicialmente, para fazer essa discussão, acho que é oportuno a gente conversar um pouquinho para contextualizar a inteligência artificial na área de saúde, como essas tecnologias vão pouco a pouco sendo incorporadas, não é? E, posteriormente, sim, analisar quais são esses instrumentos e essas formas de aprendizado associadas à inteligência artificial na população idosa e, por fim, como isso é utilizado para fins de diagnóstico e tratamento desses quadros demenciais. Então, num primeiro momento, uma breve contextualização para situar, não é, qual é o território do olhar sobre este tema. Então, a inteligência artificial é algo que está aí, não é que está dado para nós praticamente, levando em conta que nós somos uma sociedade analógica, então o primeiro impacto é bastante abrupto, não é? A inteligência artificial é um ramo da ciência da computação, que está focado predominantemente na construção desses sistemas informáticos que sejam capazes de decidir e realizar tarefas. E aqui já é o primeiro incômodo, o primeiro desassossego. É essa perspectiva de um sistema informático ser capaz de tomar decisões. E aí o primeiro grande problema que surge aqui, sendo um sistema informático que toma decisões na área de saúde ou em outras áreas, é quais são os critérios e parâmetros para a tomada de decisão. Esse é o primeiro grande problema, não é? Pois bem, deixemos esse problema um pouco de lado, na sequência nós vamos retornar. Na década de 40 e 50, nós tivemos um progresso bastante grande nessa área, não é, da ciência de dados, e foi um progresso quase que simultâneo, não é, com a própria evolução dos computadores e a concepção de inteligência artificial, em que pese nós não tivéssemos, não é, na literatura essa discussão como nós temos hoje. E o campo da medicina, ele reconheceu bastante prontamente o valor potencial dessa tecnologia, não é? E aí, lá em 1959, mais ou menos, a gente tem uma das primeiras publicações, não é, do Brodmann, que traz uma proposta de interpretar os sintomas para diagnósticos como sendo uma possibilidade lógica que a máquina poderia executar, a fim de auxiliar, não é, o campo da medicina, o trabalho da medicina. Na década de 70, a gente teve uma continuidade desses estudos, não é? E outro grupo de pesquisadores avançou, destacando que a ciência da computação ela teria um impacto bastante significativo, expandindo até, e quem sabe talvez, substituindo algumas funções intelectuais dos médicos. E a previsão era que aproximadamente lá nos anos 2000, não é, os computadores atuariam como uma pseudo, aspas, poderosa extensão das habilidades intelectuais, fecha aspas, na medicina, não é? E não estavam de todo errado. Quando a gente pensa nessas duas grandes contribuições, lá em 59 depois em 70, para essa área que alguns autores chamaram de computação na medicina, não é? Um primeiro insight que surge é a ideia desses sistemas baseados em regras e sistemas baseados na correspondência ou reconhecimento de padrões. E do ponto de vista prático, no primeiro momento, eles não alcançaram um êxito interessante. Então, essas propostas teóricas que foram colocadas em prática lá na década de 70 não foram tão significativas. E, obviamente, esse processo vem numa constante de evolução, não é? Até a evolução tecnológica ser catalisada, não é? Pelos avanços da biologia molecular e celular e outras metodologias associadas a isso, não é? E até, inclusive, a própria engenharia de tecidos, como a literatura relata. E as próprias intervenções terapêuticas que abordaram essa discussão e esse uso, não é, de tecnologia de inteligência, também apresentaram a possibilidade de que, eventualmente, nós poderíamos, com o uso dessas tecnologias, ter acesso a tratamentos mais acessíveis, não é? E isso seria significativo do ponto de vista dos sistemas de saúde. Acho bastante interessante o que o pesquisador Daniel Dourado, não é, o nosso colega Daniel Dourado aponta, escreveu recentemente a tese de doutorado, não é, na área da inteligência artificial. O Daniel Dourado, ele aponta, identifica que essa degradação da eficácia dos algoritmos, aí já trazendo um processo evolutivo mais contemporâneo, ela pode acontecer em função de alguns fatores, e inclusive em função da própria evolução intrínseca ao contexto clínico, e que isso poderia ser de alguma forma influenciado
pelas alterações da demografia dos pacientes que estão sendo tratados ou por novas evidências e resultados que acabam emergindo da prática clínica, não é? E seria um sinal um pouco mais plausível, não é, de eventualmente justificar os aumentos nos custos. Por quê? Porque esses processos tecnológicos e progressos tecnológicos na área de saúde, em especial, podem conduzir a várias intervenções que têm um aporte financeiro significativo, não é? E que acaba, em contrapartida, prolongando a vida e etc., mas sem prolongamento, sem proporcionar uma cura, e sim melhores condições e maior dignidade no tratamento desses pacientes. Então, aqui um aspecto relevante, não é, do uso dessas novas tecnologias, pensando já num período mais contemporâneo. E dentro desse contexto, é possível pensar que nós temos algumas estratégias na literatura, aquelas que foram apresentadas lá atrás, na década de 50 e 70, que já visavam estabelecer uma correlação entre as características clínicas do paciente de um lado e de outro um conjunto de, aspas, perfis armazenados de dados, não é, que lá atrás foram chamados de roteiros de doença. E isso, em tese, estaria relacionado, não é, aos resultados de exames e patologias específicas. Então, se organizou lá atrás, não é, um pseudo banco de dados, não na lógica dos bancos de dados que nós temos agora, a partir dos anos 2000, mas que, sem sombra de dúvidas, já foi um esforço inicial, não é, para compreender o processo decisional clínico em si. E aí já pode ser, muito possivelmente, um dos primeiros momentos de antecipação do que nós faríamos com a inteligência artificial no século XXI. Então, um primeiro insight já foi dado lá na década de 50 e 70. Bom, dito isso, é relevante compreender de que forma nós temos o aprendizado por máquina, a inteligência artificial e a ciência de dados na sociedade contemporânea relacionado aos sistemas de saúde, feita essa premissa inicial para situar a nossa discussão. Bom, do ponto de vista do aprendizado por máquina, não é, tecnicamente é uma área da inteligência artificial, não é, e que se dedica a operacionalizar e a criar algoritmo que seja capaz de aprender, não é? E aprender como? Como é que funciona essa aprendizagem? É uma aprendizagem baseada nos dados disponíveis, não é? E a partir desses dados disponíveis, esse aprendizado por máquina, ele vai identificar os padrões e tomar decisões. Então, a gente tem uma premissa fundamental que é a aptidão desses computadores, dessas máquinas, não é? De se adaptarem e melhorarem o seu desempenho a partir dos dados que nós disponibilizamos para esse aprendizado por máquina. Esse processo, do ponto de vista teórico e da ciência dos dados, ele envolve modelos estatísticos, técnicas e uma aprendizagem também supervisionada, em que pese nós também tenhamos, dentro desse aprendizado por máquina, a chamada aprendizagem não supervisionada. Existe também a aprendizagem profunda, que eu vou comentar oportunamente, e a chamada aprendizagem por reforço. Como é que isso funciona? A gente tem um software, não é, grosseiramente falando, que aprende as regras a partir dos dados que nós alimentamos, não é, e que geram resultados específicos a partir dessa entrada de dados individualizada. E esse software vai fazendo essa associação de dados com as variáveis finais. E com isso, fecha, em tese, um diagnóstico clínico. Após esse processo de conclusão da aprendizagem, o algoritmo ele começa a classificar ou prever doenças, não é? No dia a dia, esses dados eles podem ser utilizados em uma variedade de contextos e cenários. Então, isso abarca desde uma coleta de informações dos usuários em plataformas digitais, como, por exemplo, os relógios digitais, que mensuram e consideram parâmetros de saúde, hábitos alimentares, hábitos sociais, não é? Até a captação de dados através de sensores nos dispositivos da chamada internet das coisas. Bom, o que isso significa? Com o avanço dessas redes neurais, não é, a gente pode falar de um tipo de algoritmo de inteligência artificial que emerge e possibilita uma nova alternativa para explorar esses dados nessa identificação das relações entre, de um lado, as variáveis já existentes e, de outro lado, as variáveis que ainda não tinham sido examinadas e que, portanto, podem e são um potencial para formar esse aprendizado.
Bom, e como isso funciona em relação à inteligência artificial para a saúde da pessoa idosa? Nós temos uma crescente percentagem, não é, de produção, de população idosa, conforme eu mencionei, não é? É um desafio bastante significativo. Segundo a ONU, naquele relatório de 2024 que eu mencionei no começo da nossa fala, da nossa conversa, a população global de 60 anos ou mais, ela vai quadriplicar até 2050. Em tese, segundo a estimativa da ONU, atingindo 2,1 milhões de pessoas. Então, os sistemas públicos e privados de saúde estão preparados para atender essa demanda? Não é? Acho que esse é o primeiro questionamento que nós precisamos fazer. Bom, as doenças crônicas comuns entre os idosos, como por exemplo a hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, dentre outras, que via de regra demandam um monitoramento contínuo, medicação, eventuais mudanças no estilo de vida e um acompanhamento médico regular, podem fazer uso dessa inteligência artificial de forma bastante interessante e talvez efetiva. Porque essas condições de acompanhamento, não é, dessas doenças crônicas não transmissíveis, elas demandam e consomem consideráveis recursos de saúde, o que demanda que nós tenhamos novas estratégias para a gestão desses recursos de saúde nesse cenário. E é justamente aí que a inteligência artificial pode ser bastante útil para os sistemas de saúde. A própria diminuição das taxas de natalidade e esse incremento da expectativa de vida nos últimos anos, não é, tem provocado alterações e exigências no setor de saúde que demandam uma nova forma de gestão das políticas de saúde, não é? E nada mais oportuno do que pensar na integração da tecnologia de inteligência artificial nesses sistemas de saúde como uma forma de reduzir, obviamente, a mortalidade, os próprios erros humanos e também a própria questão do custo, não é, dos sistemas de saúde. Em tempos de tanta austeridade fiscal, de diminuição de recursos, especialmente para a área dos direitos fundamentais como saúde, sem sombra de dúvidas, otimizar a gestão desses recursos é uma tarefa desafiadora. E é nesse cenário que os algoritmos podem ser aplicados para classificar ou fazer previsão, não é? E até traduzindo, grosseiramente falando, as aplicações clínicas relacionadas ao diagnóstico e ao prognóstico dessa população. Significa dizer o quê? Que a implementação desse aprendizado de máquina, claro, em conjunto com o aprendizado profundo, e daqui a pouco eu já vou enfrentar um pouco essa distinção do aprendizado de máquina e do aprendizado profundo, ela pode trazer boas melhoras, não é, na detecção de sintomas, categorização de doenças e assim otimizar o processo diagnóstico e a própria tomada de decisão, ao passo que também pode ser um instrumento relevante para a redução desses custos. E quando menciono essa questão dos custos, de forma alguma pretendo diminuir o trabalho dos profissionais de saúde ou causar um abismo, um distanciamento entre a perspectiva de uma humanização no atendimento de saúde e o uso de tecnologia. Muito antes, pelo contrário. Bom, outro aspecto que a literatura aponta, e a ciência de dados voltada à área da medicina tem destacado bastante, é a questão dos robôs projetados para assistência na área de saúde, que não visam fazer cirurgias, por exemplo, intervenções cirúrgicas, mas sim prestar aqueles cuidados, não é, a segmentos da população que, em tese, são mais vulneráveis, como, por exemplo, parte da população idosa e parte da população que tem algum tipo de deficiência. Então, esse uso desses robôs projetados é algo a se pensar. Claro, com um desafio gigantesco em termos de inclusão, não é, nos sistemas de saúde, em função, primeiro, do custo desses robôs e, segundo, em função das nossas urgências sanitárias. Nós temos uma lista de urgências e demandas prioritárias no âmbito das políticas de saúde e talvez a figura de um robô projetado não seja um item inicial dessa lista, sem sombra de dúvidas, mas é uma possibilidade que se coloca à disposição. Eu mencionei anteriormente o uso do aprendizado por máquina e o aprendizado profundo. Bom, esse termo aprendizado profundo, ele tem sido utilizado na literatura médica e na ciência de dados voltada à medicina como um recurso que serve para orientar a tomada de decisão clínica. Vejam, orientar, não substituir a tomada de decisão clínica. E esse recurso do aprendizado profundo, nessa função de orientar a decisão clínica, ele orienta justamente na perspectiva de diagnóstico de diversas patologias. E por que ele consegue fazer isso, não é? Em função da capacidade dele de analisar dados que ainda não estão estruturados e que, em tese, ainda são frágeis, ou como na ciência de dados se diz, potencialmente ambíguos. Significa dizer o quê?
Quando a gente tem variáveis demais em relação aos nossos bancos de dados, nós temos um problema, porque esse aprendizado por máquina não vai saber lidar com essas variáveis. Já o aprendizado profundo, ele consegue refinar esses dados ambíguos, não é, ou dados ainda não estruturados, e auxiliar a tomada de decisão desse profissional. Um exemplo dessa utilização abrange, por exemplo, a retinopatia diabética, que é o que aparece bastante na literatura, ou a própria figura do edema macular, não é? Especialmente nas pessoas inseridas nesse contexto da terceira idade. A dispneia em indivíduos da terceira idade também foi uma situação bastante exemplificativa na literatura, não é? É sobre o uso desse aprendizado profundo para trabalhar com essas variáveis. E aqui eu não vou ter a ousadia de distinguir essas patologias, porque a minha formação efetivamente não é na área de medicina, não é? Bom, esses sistemas, então, de inteligência artificial, em especial esse aprendizado profundo, eles podem ser eficazes nessa identificação também de surtos de doença infecciosa. E para isso, a utilização desses dados clínicos, não é, genéticos e de laboratório, com essas bases de dados organizadas, podem ser um bom instrumento, não é, para a gestão dos sistemas de saúde. E o uso da inteligência artificial, por exemplo, ele foi aplicado para prever necessidade de oxigênio em paciente com Covid durante a pandemia. E como é que se utilizou isso? Justamente fazendo análise desses sinais vitais, informações laboratoriais, radiografias de tórax, dentre outros. Bastante objetiva e pragmática, não é? Durante a pandemia, inteligência artificial para essa questão relacionada ao uso, à necessidade de uso de oxigênio em pacientes com Covid. Então, nós temos na literatura, a partir desses achados que eu mencionei, não é, evidências de fontes primárias e secundárias que indicam que algumas ferramentas de inteligência artificial, elas são fundamentais na própria reavaliação de diagnóstico. Isso não favorece exclusivamente a questão de prever com antecipação uma patologia, mas também proporcionar um conhecimento mais rigoroso sobre a própria evolução das doenças, a otimização de dosagem, de medicações e tratamentos, e a própria descoberta de novas alternativas terapêuticas para as condições associadas ao envelhecimento. Então, nessa perspectiva, já caminhando para a questão das demências, não é? Esses diagnósticos no domínio da saúde mental, eles se caracterizam, via de regra, por serem clínicos. Ao passo que em outras áreas da medicina, a gente tem uma base, não é, em avaliação quantitativa ou exame de laboratório. É claro que a aplicação de métodos analíticos é extremamente relevante para investigar as demências, não é? A figura dos biomarcadores, por exemplo, são um indicativo bastante forte para o diagnóstico da demência, associado, obviamente, a outras questões, e é nesse cenário, não é, que nós podemos pensar no uso da inteligência artificial. Alguns estudos que já foram publicizados focam no diagnóstico da demência, não é? Mas já existem algumas análises mais emergentes voltadas para a detecção de outras síndromes geriátricas ou até padrões comportamentais relacionados à demência. É claro que ainda é necessário mais pesquisa, mais abordagem de aprendizado baseado em máquina, não é? Para o diagnóstico desses vícios e dos problemas de saúde mental em relação aos idosos, não é? Ou seja, a máquina precisa ser mais treinada para que ela possa ser mais útil. Um desafio bastante forte na atenção à saúde da pessoa idosa é a identificação do chamado delírio, não é? Então, de que forma, quais são as ferramentas, de que forma a gente vai usar as ferramentas validadas para avaliar a função cognitiva desses pacientes e um modelo que utilize os dados retrospectivos que nós temos nos prontuários eletrônicos e que possam capturar as informações do paciente, não é? Em relação a esses sistemas de saúde. E como isso pode ser útil para identificar o delirium, não é? Que é justamente aquela característica considerada associada à idade, ao sexo, ao índice de comorbidade, à exposição ou não de medicamento, a um eventual diagnóstico prévio. Então, a dificuldade nessa questão das doenças mentais também está associada a identificar esse delírio. Então, como a inteligência artificial vai ser útil, não é não que ela vai identificar, obviamente ainda não, talvez nunca, mas como ela vai ser útil, não é, para fornecer instrumentos para que esse profissional de saúde, esse médico, consiga trabalhar com esse aporte de informações de uma forma mais otimizada e eficaz. Então, quando se pensa nessa questão do delírio, não é, tem uma pesquisa que desenvolveu uma escala baseada em palavras-chave destinada a detectar uma espécie de
não de delírio efetivamente, mas o processo que pudesse levar ao delírio, não é? E utilizou o processamento linguístico natural com notas clínicas contidas nos prontuários médicos eletrônicos e alimentou esse software para isso, não é? Para ser uma perspectiva de tentar colocar em prática um algoritmo que pudesse considerar esse processamento linguístico natural, essas notas clínicas contidas em prontuários eletrônicos, e com isso formar uma base de dados que conseguisse nos indicar, não é, uma possível, quem sabe, detecção do delírio, não é? Não fazer o diagnóstico, mas sim um instrumento a serviço do profissional de saúde, que é uma grande dificuldade nesses quadros de demência. Então, essas tecnologias de IA, elas podem ser úteis para melhorar os cuidados, os resultados na saúde dos idosos e promover um envelhecimento saudável e com dignidade, não é? Acho que esse é um dos grandes desafios, não é? Não é simplesmente uma atenção à saúde para cumprir o direito constitucional, o direito fundamental e social à saúde, mas uma atenção à saúde humanizada e preconizada pela dignidade humana, não é? Enquanto fundamento da República. Então, essas tecnologias precisam ser pensadas nessa perspectiva, não é? De auxílio para os profissionais da saúde e justamente para fazer essa perspectiva de diagnóstico de patologia mental, de condução de tratamento, de interação medicamentosa, não é? Em relação a esses pacientes. E a inteligência artificial, ela pode sim, conforme eu já adiantei anteriormente, incluir esses robôs humanoides, como alguns autores já têm chamado, ou até os próprios animais de companhia, que são aqueles animais robóticos, não é? Criados para fim de assistência social, que podem proporcionar, em certa medida, alguns cuidados personalizados e ter uma certa função de companhia, não é, por assim dizer, em processos de reabilitação e mobilidade reduzida na população idosa, não é? Um dos grandes temas que a gente discute no direito em relação à figura dos idosos é o abandono afetivo. Isso é uma pauta que é fortíssima no direito, que tem uma interação com a figura da saúde, sem sombra de dúvidas, e talvez esses robôs humanoides, na medida do possível, claro, possam ser úteis no enfrentamento deste problema. No mínimo, pela perspectiva da assistência, não é? Não estou dizendo que um robô humanoide vai substituir a atenção, o afeto, a alteridade em relação ao idoso, mas um auxílio, sem sombra de dúvidas, em relação à questão da assistência material é possível. Bom, já caminhando para finalizar, não é? Como é que nós podemos pensar nessa utilização de algoritmo do aprendizado por máquina nos diagnósticos, não é? Ultimamente tem se pensado na área de tecnologia, não é, associada à saúde, numa pseudo fase de treino do algoritmo. Em tese, nós estaremos nessa fase, uma fase de treino do algoritmo. E esse treino suscita muitas inquietações, não é? Quais são essas inquietações? Uma inquietação ética. Como esses dados vão ser coletados? Como vão ser armazenados? Não é? Quais são os direitos relacionados à privacidade e intimidade que nós vamos respeitar e como vamos respeitar? Não é? E qual é o limite do uso dessa inteligência artificial para recomendação de diagnóstico, recomendação terapêutica, não é? E a própria tomada de decisão clínica, não é? E isso é um impacto forte do ponto de vista ético. Outra questão que também proporciona uma inquietação é justamente nessa questão dos padrões, não é? O algoritmo está programado para padrão. Todavia, no entanto, contudo, nós temos o problema das informações enviesadas, que podem ser incorporadas pelo algoritmo. E isso pode representar uma parcialidade na possível sugestão que esse algoritmo vai dar na tomada de decisão. E isso é um problema, não é? Essa informação enviesada. E outro grande problema, a OMS chama bastante atenção no relatório de 2023, não diz respeito à ideia dos preconceitos etários. Também temos que ter muito cuidado para essa informação não ficar enviesada em função do preconceito etário. Então, o que significa dizer? A OMS propôs em 2028 um documento com 8 fatores essenciais para esse desenvolvimento igualitário do uso da inteligência artificial nos cuidados de saúde. O que isso quer dizer? Não adianta a gente construir um parâmetro regulatório ético ou uma política pública voltada ao uso da tecnologia da inteligência artificial nos sistemas de saúde sem levar em conta a participação desse grupo na concepção,
dessa política ou dessa regulação. A própria diversidade etária nas equipes não é também algo a se pensar nas equipes de ciência de dados que estão pensando e projetando esse algoritmo, não é? Na própria coleta dos dados sensíveis à idade, na própria discussão sobre o investimento em infraestrutura que se pretende em relação à figura da população idosa, a defesa dos direitos desses idosos, o quadro regulatório que nós vamos promover. Então, o ponto fundamental aqui é levar em conta a participação desse grupo social na construção dessas políticas públicas de saúde, com enfoque na incorporação da inteligência artificial e também levar em conta esse público-alvo, esse grupo social, na construção dos parâmetros regulatórios, não é? Bom, para fim de considerações finais, não talvez uma das maiores inquietações, e aí puxando um pouco a discussão para o direito, é justamente essa ideia do compartilhamento ágil desses dados e como isso pode transformar a atenção à saúde dos idosos. Como esses algoritmos, inteligência artificial, aprendizado por máquina, como é que eles estão sendo desenvolvidos para essas aplicações clínicas? E como eles podem analisar grandes volumes de dados clínicos, ambientais, dentre outros, com maior precisão. E como isso vai efetivamente auxiliar a tomada de decisão, do profissional de saúde e diminuir custos dos sistemas de saúde. Então, esse acho que é a pergunta do dia, quando se pensa neste assunto. E como também, nós podemos pensar nessas tecnologias fundamentais na área de inteligência artificial, como é que elas vão efetivamente influenciar a nossa percepção sobre saúde, sobre doença e sobre envelhecimento. Então, o que se apresenta, o que se mostra como um desafio é a forma de integrar os valores humanos que nós temos enquanto sociedade nos algoritmos de inteligência artificial e no aprendizado por máquina. Esse eu acho que o desafio mais complexo é integrar esses valores humanos no algoritmo de inteligência artificial e no aprendizado de máquina, porque senão a gente não vai ter essa perspectiva de enxergar o indivíduo como um valor humano, de enxergar como um sujeito humano, não é? E de que modo os resultados dessa tomada de decisão, desse algoritmo, desse aprendizado por máquina, espelham, refletem as verdadeiras dificuldades enfrentadas pelos profissionais de saúde. E as entidades reguladoras, elas precisam levar em conta esses diversos fatores para adaptar as metodologias tradicionais, especialmente aquelas de inferência estatística, para justificar as intervenções de inteligência artificial. E é necessário incluir, então, questões de diagnóstico, questões relacionadas ao perfil, à atuação ética, dentre outras. Então, mesmo com os avanços tecnológicos que são inegáveis, a eficácia desses sistemas de inteligência artificial ainda é questionada. Então, a relação entre tecnologia, poder e etarismo também exige uma análise bastante séria e detalhada, em que pese algumas vezes seja ignorada. Então, é fundamental que nós tenhamos em mente, para fechar, que abordagens éticas e também interseccionais na construção desse modelo de inteligência artificial aplicado à saúde devem levar em conta, sim, esse perfil e essa interdisciplinaridade que o tema demanda. Não é possível que nós façamos uma exclusão dessas pessoas idosas na construção desse arcabouço normativo, ético e de política pública, que elas fiquem excluídas dessa construção. Então, contemporaneamente, a gente tem esforços internacionais para a regulação da inteligência artificial, no Brasil, esforços para a implementação de tecnologia no âmbito do Sistema Único de Saúde, mas a regulação brasileira ainda é muito incipiente e ainda precisa avançar muito, Nós já temos boas diretrizes e recomendações, seja no âmbito da OMS ou da própria União Europeia, com questões de regulamentação. No entanto, a gente precisa levar em conta temas como justiça, responsabilização, transparência, e ética nesse uso e nessa credibilidade dos sistemas de inteligência artificial nos sistemas de saúde.